Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus. O microfone não estava muito bom, não. Amém? Quero que vocês... Primeiro eu quero perguntar, quem aqui quer ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém? Agora eu vou fazer uma segunda pergunta. Quem aqui irá ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém? E aí é assim que nós iremos começar essa palavra. Eu peço que você, nessa hora, incline os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. E nós já declaramos que nós iremos ouvir a Tua voz nessa noite. Venha, Senhor, através dessa palavra, nos trazer uma direção clara para esta hora. Venha, Senhor, através desta palavra, trazer uma resposta clara para esta hora. Nós já declaramos que nós sairemos daqui nesta noite exatamente conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coloca para mim, por gentileza, o livro de Josué, capítulo 1. Amém? Como eu estava falando anteriormente, mas Deus, Ele faz tudo certinho, né? Deus não faz nada errado. Eu não sabia que eu iria pregar hoje, mas essa semana eu estava no meu carro dirigindo e de repente veio uma palavra. Deus me deu uma palavra e eu parei o carro, falei, meu Deus, preciso gravar uma mensagem acerca dessa palavra. Só que já era Deus me entregando algo que seria entregue hoje para vocês aqui, mas eu não sabia. E é engraçado que... Deixa eu contar algo para vocês. Quando eu e o pastor Túlio recebemos uma direção de Deus e uma palavra clara que existia um chamado ministerial, pastoral nas nossas vidas, foi um tempo em que essa palavra gerou muita dúvida e confusão na minha vida, na minha mente. Mas, contudo, Deus sempre falando comigo, olha, você precisa estar preparada. E hoje, quando aconteceu isso, é claro que a gente sempre, né, está preparado, mas quando a gente já tem uma prévia, né, não, tal dia você vai pregar, eu gosto de me preparar com antecedência. E aí minha filha estava na sala e falou assim, mamãe, como assim? Você nem leu a palavra hoje, como é que você vai pregar? Aí eu falei, filha, deixa eu te dizer algo. Nós não podemos esperar a oportunidade chegar para a gente se preparar. Nós precisamos estar preparados para quando a oportunidade chegar. E assim nós precisamos viver em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades enviadas por Deus porque nós deixamos para nos preparar só quando a oportunidade chega. E o Senhor está nos dizendo essa noite, assim como Ele me disse há um tempo atrás, eu estou te entregando algo e é algo grande, então não deixe para se preparar apenas quando a oportunidade chegar. Esteja preparado. É aquilo, né? Tem que deixar o cavalo pronto, o cavalo arriado, porque a oportunidade passa e ela passa depressa. Se você não estiver pronto, ela vai embora e ela não volta mais. E eu falei, você entendeu, filha? E aí eu já senti Deus ministrando algo ali. E aí eu falei com ela, olha, ontem no sábado, a minha filha ela faz parte do Ministério de Dança, o Get Dance, que é uma bênção. E ontem a Gabi ela fez uma audição para as crianças. Essa audição é para aqueles que vão permanecer no grupo oficial durante esse ano e tal. Então é algo que gera muita expectativa nas crianças. E para essa audição, as crianças precisavam criar uma coreografia, elas sozinhas. Então era algo novo para minha filha, que fez 10 anos agora. Só que quando eu cheguei em casa na sexta-feira à noite, ela me chamou no quarto e falou, mamãe, vem cá, eu preciso te mostrar minha coreografia. Daí essa menina começou a dançar, mas uma coreografia tão elaborada que eu falei assim, meu Deus, eu falei, a Gabi vai te chamar para ser coreógrafa. Não é porque minha filha não, mas ela fez uma coreografia. E aí eu falei, filha, quando que você criou essa coreografia? Ela falou assim, mamãe, já tem muito tempo, tem muitos dias. E aí eu falei para ela, tá vendo? É amanhã a audição, mas você não deixou para se preparar um dia antes. Você já vem se preparando. Então é isso que Deus espera de nós. O preparo, ele exige tempo e dedicação. Não adianta você querer viver coisas extraordinárias
entregando pouco. Você precisa estar preparado para quando as oportunidades chegarem. Amém? Vamos para o texto. Josué 1, que diz assim: depois que Moisés morreu, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. 3. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. 4. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi aos pais dele. Agora se atente ao versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso. Então, primeiro Deus fala a Josué, seja forte e corajoso. E aqui Deus está reafirmando a mensagem de ânimo para Josué. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Versículo 9. Não foi eu que ordenei? Mais uma vez Deus aqui dizendo a Josué: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Você crê que o Senhor está com você? Você crê que essa palavra de ordem que Deus estava liberando para Josué, olha Josué, é o seguinte, Deus foi muito direto com Josué. Moisés morreu e o povo ficou pranteando a voz de Moisés durante 30 dias. Mas acontece que a promessa estava adiante e esse povo precisava acessar essa promessa. Então aqui no versículo 1, Deus dá uma ordem muito clara para Josué. Josué, é o seguinte: o tempo de Moisés acabou, um ciclo foi encerrado, e agora eu levanto você como um novo líder de todo um povo, uma nação, para direcionar esse povo em direção à promessa. E o que acontece? Moisés era uma referência para aquele povo. Deus levantou Moisés como um homem que conversava com ele face a face. A Bíblia vai dizer que depois que Moisés morre, não houve outro profeta que conversava com o Senhor face a face. Então imagina a grandiosidade da missão que Deus estava entregando para Josué. Então o que acontece aqui? Josué fica com medo, falou: meu Deus, a missão é muito grande. E aí Deus se levanta e dá uma ordem clara. Ele diz assim para Josué: Josué, é o seguinte, não tem como mais você ficar parado. Quando Deus fala, Moisés morreu, Deus estava dizendo, esse ciclo acabou, esse ciclo encerrou. É hora agora de você avançar. Quantas vezes nas nossas vidas, coisas acabam, ciclos são encerrados. Há momentos que a gente não quer largar. E a ordem de Deus para Josué aqui era muito clara: Josué, você precisa agora avançar. E mais, Deus reforça, como nós vimos em alguns versículos, eu preciso que você seja forte e corajoso. Você não pode agora ter medo, temer pelo que está por vir. E então Deus fala a Josué: Josué, você viu o que eu fiz com Moisés. Você estava lá do lado dele porque você o auxiliava. Você viu como eu estava com Moisés. Então Deus fala para Josué: ei, Josué, assim como eu estive com Moisés, eu também estarei com você.
E se você crê que esse mesmo Deus que esteve com Moisés está aqui com você hoje, levanta a tua mão, porque eu já quero declarar algo sobre a sua vida. O mês de janeiro se encerrou e Deus estava lá com você. O mês de fevereiro está iniciando e eu declaro que Deus estará com você. Virá março, abril, maio, junho, julho, agosto, dezembro, e Deus estará com você. Porque o mesmo Deus que esteve com Moisés, esteve com Josué, também está com você. E há uma palavra de ordem hoje para mim e para a sua vida. E essa palavra é: eu preciso que você seja forte e corajoso. Pare de ficar segurando coisas que já morreram na sua vida. Pare de ficar segurando ciclos que Deus já encerrou. Deus às vezes precisa descer do céu para falar com você, para você entender que aquele lugar, que aquele ambiente, que aquele relacionamento não é mais para você. O que precisa? Às vezes a gente ora, Senhor, me dá uma resposta, Senhor, fala comigo, e Ele envia a resposta de diversas formas. Mas nós temos medo de avançar. Nós temos medo porque muitas vezes nós não conseguimos nos desvincular do passado. E posso te falar algo? Quem vive preso no passado não acessa o futuro que Deus tem. Se você ficar preso naquilo que passou, Senhor, mas foi tão bom, mas hoje não é mais. Senhor, mas um dia já deu certo, o Senhor está te falando hoje, um dia já deu certo. Sabe aquele relacionamento, o Senhor já está te falando, esse relacionamento não é mais para você, e você insiste em manter contato, talvez por educação. Começa a dar ouvido à voz do Senhor para a sua vida. É muito difícil às vezes você entender, porque quando Deus encerra um ciclo, quando Deus fecha alguma porta que não era para você, esse momento muitas vezes é doloroso nas nossas vidas. Talvez seja algo na tua vida profissional. Às vezes a gente começa a insistir em coisas em estratégias no nosso trabalho, que Deus já falou que não tá dando certo, não tá vingando. E você insiste em permanecer ali. Talvez, olha, esses dias eu ouvi algo e eu falei assim, meu Deus, é verdade. Existem pessoas que vivem, talvez de uma palavra que foi entregue, de uma unção que foi derramada de anos atrás, e ela espera que é isso que irá sustentar a vida toda. Sabe o que é que te sustenta você? É unção nova, é unção fresca, é uma vida vivida em obediência, é uma vida entregue no altar. É isso que sustenta você, a sua casa, o teu ministério, a tua vida. É uma vida entregue ao Senhor. E essa palavra, ela nos traz alguns ensinamentos que eu coloquei aqui e eu quero compartilhar com vocês. E o primeiro ponto que eu coloquei: Moisés morreu e a dependência acabou. Quando Deus fala para Josué, olha só, ele é muito direto, ele fala, Moisés morreu, agora eu preciso que você seja forte e corajoso. O que Deus estava falando para Josué? Josué, agora eu preciso que você levante e avance. Aquilo que te trouxe até próximo à promessa não é aquilo que vai te fazer acessar. Entenda, Moisés foi um homem levantado por Deus que trouxe o povo até quase entrar na promessa, porque antes de Moisés morrer, Deus leva Moisés até o monte, mostra toda a terra prometida, mas Deus fala para Moisés, Moisés, você está vendo toda essa terra? A terra que eu prometi para os seus antepassados, a terra que eu jurei para eles? Pois é, Moisés, mas você não irá acessar. Só que Moisés foi essencial em um tempo para trazer esse povo para quase acessar a promessa. Mas às vezes nós achamos que aquilo que nos trouxe até aqui é aquilo que irá nos fazer acessar. E Deus estava dizendo aqui, não é isso, porque Moisés já não está mais entre você. Moisés morreu. E sabe o que isso causa nas nossas vidas? Muitas vezes, uma dependência emocional que nos paralisa. Aquele povo ficou pranteando muito a morte de Moisés. Só que se Josué não obedece à voz de Deus e fica parado em um estado de paralisação, eles não acessam a promessa.
Deus estava falando, acabou-se um tempo, eu estou estabelecendo um novo tempo na sua vida, na vida desse povo. E sabe qual era esse novo tempo? Era um tempo de avanço e cumprimento de promessa. Deus está estabelecendo um novo tempo na sua vida. Eu quero declarar, Deus está estabelecendo um novo tempo na sua vida. E esse tempo é um tempo de avanço e é um tempo de cumprimento de promessa. Talvez aquilo que te trouxe até aqui, até quase entrar, não é aquilo que vai te fazer acessar. O que vai te fazer acessar as promessas de Deus e aquilo que Deus tem é a tua obediência. A Bíblia fala que Deus não nos dá um espírito de medo, mas Ele sim nos dá um espírito de ousadia. E a Bíblia também diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E qual é esse verdadeiro amor? É o amor de Jesus. Então, se Jesus habita dentro de nós e o amor dele inunda o nosso ser, não tem como nós sermos paralisados pelo medo. Deus precisou falar claramente com Josué. Josué, não dá mais. O tempo do luto cessou. Agora você precisa avançar. Amém? Quando Deus disse para Josué, Ele estava querendo dizer, você não vai entrar na promessa, dependendo daquilo que te trouxe até aqui. Agora é com você. E Deus está dizendo hoje com você, para você, olha, agora é com você. Agora é com você, meu irmão, agora é com você, minha irmã. Não tem como terceirizar a nossa fé. Acontece que todo um povo, eles ficaram muito dependentes espiritualmente de Moisés. Sabe por que não tem como terceirizar a nossa fé e colocar a nossa dependência em coisas que podem ser tiradas de nós? A nossa dependência precisa estar no Senhor. Porque sim, a presença dEle, essa jamais poderá ser retirada de nós. Segundo ponto. Deus, Ele se manifesta, ao longo de toda a Bíblia de diversas formas para líderes que Ele enviava para propósitos, para vencer batalhas e guerras. E em muitas vezes dessas manifestações de Deus, nas ordens que Deus dava, às vezes Deus falava, olha, vai orar. Você precisa orar. Olha, essa guerra, essa batalha, você só vai conseguir vencer com jejum. Ou talvez você só vai conseguir vencer com oração. Mas vamos nos atentar aqui, Deus, Ele não mandou Josué orar e Ele não mandou Josué jejuar. Deus mandou Josué se levantar. Porque às vezes nós temos a tendência de espiritualizar tudo. E às vezes nem tudo é espiritual. Às vezes nós precisamos dar o passo para conquistar e acessar. E nós estamos esperando um anjo descer e empurrar. A ordem aqui é clara. Esse momento é momento de você levantar e avançar. Nós precisamos começar a conseguir discernir o tempo e o modo do Senhor. Há tempo de orar, porque há batalhas que você só vai vencer com o joelho no chão. Há tempo também de jejuar, porque há cadeias que só serão quebradas com jejum. Mas agora Deus está te dizendo, ei filho, ei filha, agora é o tempo de você levantar e marchar. Agora é tempo de você levantar e avançar, porque um novo ciclo se levanta. E esse ciclo agora é um ciclo de cumprimento de promessa. Moisés chegou quase lá, mas ele não acessou. Quem iria levar o povo e acessar a promessa era Josué. Você crê que Deus pode te fazer acessar tudo aquilo que Ele tem para você? Você crê nisso? Você crê nisso? Então não terceirize a sua fé. Não terceirize as suas responsabilidades. Josué era um momento de avançar, de se levantar, de se posicionar como um novo líder para uma missão grandiosa. Imagine se ele tivesse se acovardado. Aquele povo não acessaria a promessa. Não é tempo mais de se acovardar. Não é tempo mais de deixar o medo te paralisar. Não é tempo mais de viver uma vida estagnado.
Tudo que o inimigo quer é te trazer a um estágio de paralisação, para que você não acesse aquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez ele já esteja dando uma direção para você. Quando eu estava vindo para cá, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga, e eu dizia para ela assim: olha, Deus já te mostrou de diversas formas que não é isso mais que Ele tem para a sua vida. Até quando você vai ficar insistindo nisso? Até quando você vai ficar atrás de migalhas, querendo viver de migalhas emocionais? Até quando o teu passado vai se tornar uma muleta na tua vida? Sabe por quê? Quem quer viver de feridas, lambendo feridas, jamais será curado. O crente de verdade, ele reconhece que ele precisa de um Deus que cura, que restaura, que liberta e que não vive alimentando feridas do passado. Ei, o Senhor quer que você hoje se levante para um novo tempo. Há um novo ciclo sendo estabelecido por Deus para a sua vida hoje. E a ordem do Senhor hoje para a sua vida é: eu preciso que você seja forte e corajoso. Mais uma vez o Senhor está dizendo: eu preciso que você seja forte e corajoso. E o Senhor diz: porque assim como eu estive com Moisés, eu também estarei com você. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus. Deus dá mais uma direção para Josué. E ele diz assim a Josué: existe uma chave. Eu estou te dando agora uma palavra de ânimo. Eu estou te dizendo: não tenha medo. Não tenha medo de avançar. Não tenha medo de viver esse novo ciclo estabelecido por mim na sua vida. Mas aqui Deus, no versículo 8, ele entrega uma chave poderosa para Josué. E ele diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Porque Deus tinha entregado toda a palavra para Moisés no monte. Deus leva Moisés até o monte e entrega toda a palavra, toda a lei para Moisés. E assim Moisés deixa essa lei para o povo. E aqui Deus está falando: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite dele de dia e noite. Repita: dia e noite. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Vocês entenderam isso? É a palavra de Deus que sustenta o novo tempo na sua vida. É a palavra de Deus que vai te sustentar no novo tempo que Ele está estabelecendo na sua vida. Sabe, é muito bom viver o Evangelho de Deus. Sobretudo, é bom viver um Evangelho de Deus genuíno. E o Evangelho de Deus, muitas vezes, está sendo vivido de forma superficial. Porque o Evangelho verdadeiro, genuíno, ele exige de nós muitas renúncias. E o problema é que hoje em dia nós estamos vendo muitas pessoas que não querem renunciar nada. O Evangelho de Deus, ele precisa gerar uma transformação em você. E essa transformação precisa acontecer de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Porque é de dentro para fora que você vai conseguir sustentar a promessa de Deus na sua vida. O Evangelho de Deus não é para ser vivido apenas um dia na semana. É maravilhoso estar aqui na casa do Senhor. É maravilhoso estar aqui começando a nossa semana nesse ambiente de glória, de unção. Mas mais maravilhoso ainda é quando você está lá na sua casa e você entra no seu quarto e você fecha a porta e você escuta o Senhor falando com você. E o teu pai, que ele te vê em secreto, em público, ele vai te honrar. É isso que você precisa desejar e buscar construir com o Senhor. Aqui ele falou: Josué,
Você vai ser forte e corajoso, porque assim como eu estive com Moisés, eu estou com você. Você vai agora atravessar o Jordão para acessar a terra prometida que está logo ali. Sobretudo, Josué, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou agora te dando uma chave poderosa. Aquela palavra que eu entreguei para Moisés, você tem ela na tua mão. E para você ser sustentado no caminho, você vai precisar meditar nela de dia e de noite. Não adianta colocar um versículo lá na cabeceira e ler somente esse versículo. É a palavra que vai te sustentar, meu irmão, minha irmã. Não adianta viver um evangelho raso. Deus quer relacionamento com você. Ele deseja, Jesus, ele anseia por conhecer você mais e mais. E você tem que ter esse desejo no seu coração de conhecer Jesus mais e mais todos os dias. Você precisa ter esse desejo no seu coração de, quando chegar lá no último dia, ele dizer, olhar para você e dizer, eu te conheço. Eu conheço as suas obras. Eu me lembro da sua entrega. É isso que você tem que desejar ser todos os dias, amigo de Deus. Você precisa desejar ser chamado amigo de Deus. É isso que vai te fazer sustentar. Deus fala, Josué, olha só. Você está aqui, a alguns passos de acessar a terra prometida, você precisa levar esse povo para atravessar o Jordão, Josué. Mas acontece que Josué sabia que não era somente atravessar o Jordão, porque depois que ele atravessasse o Jordão, tinha uma cidade toda para ser conquistada. Jericó estava lá e Jericó era uma cidade difícil de ser conquistada. Quem lembra da história de Jericó? Jericó tinha os seus muros gigantes. Mas Deus liberou uma promessa para Josué. Josué, não tenha medo porque eu estarei contigo. E vocês sabem o que aconteceu? Depois que Josué atravessou o Jordão e ele chega lá em Jericó, algo que aparentemente era impossível de ser conquistado. A palavra vai nos contar, vai nos dizer que Deus dá uma ordem para Josué. Josué, eu preciso que você marche em volta dessa cidade. Era loucura. Josué falou, deve ter pensado, como é que eu vou vencer uma batalha marchando, andando em volta da cidade? E Deus falou para Josué, é assim que você vai vencer essa batalha. Continua marchando em volta. E o que aconteceu? O que aconteceu com as muralhas de Jericó? Elas ruíram do alto a baixo, porque Deus falou, Josué, não tenha medo, eu estou com você, sou eu que luto as suas guerras, mas existe uma coisa, você precisa me obedecer. Deus está te dizendo hoje muito claramente, solta aquilo que já morreu. Há um novo tempo para ser estabelecido na sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa se desvincular de coisas velhas que já não combinam mais com você. Às vezes as coisas que você está precisando abandonar e deixar para trás são velhos costumes, velhas maneiras de agir, de tratar as pessoas. Sabe, eu quero te convidar essa noite a examinar o seu coração. Talvez muitas pessoas não conseguem se desvincular da mentira. Talvez a mentira é algo tão comum na vida dessa pessoa que ela acha que é uma mentirinha só. Mas uma mentirinha só, a Bíblia vai dizer que quem é o pai da mentira? É o diabo. Não há como servir aos dois senhores. Se você pratica algo todos os dias, esse algo vai virar algo cotidiano. Algo familiar. E o que precisa ser familiar na sua vida é a luz de Jesus. É a presença de Jesus e não as mentiras do diabo. Talvez Deus está te dizendo hoje, olha, você precisa largar velhos vícios, velhas manias. Isso não combina mais com você. Eu já estabeleci um novo tempo de Deus para a sua vida e eu preciso que você ouça a minha voz e escute a direção que eu estou te dando. Você precisa ter uma vida pautada na palavra, meditar nela de dia e de noite. Aí depois você começa a olhar e fala, meu Deus, nada está acontecendo. Sabe por quê?
Você está sendo medroso, medrosa. E Deus não se agrada disso. Deus está te dando hoje a oportunidade de rever coisas que precisam ser deixadas para trás. Deus está te dando hoje uma oportunidade de entender que há um novo tempo sendo estabelecido por Deus na sua vida. Então comece a examinar o seu coração aí. Deus deixa claro, a conquista não se sustenta por uma experiência passada, mas por um alinhamento diário com a palavra. Esse alinhamento precisa ser diário. Porque conforme eu for me alimentando dessa palavra, acontece que essa palavra ela vai estar tão firmada dentro do meu coração, que eu vou estar muito mais fortalecido e pronto e preparado para viver e obedecer à voz de Deus. E agora eu já caminho para o fim. Coragem para soltar e obediência para possuir. Olha isso. Deus estava dizendo para Josué: Josué, você precisa agora ter coragem para soltar o que já passou. Você agora não é mais o auxiliar de Moisés, agora você é um novo líder. Você não é mais o auxiliar. Agora eu te levantei para direcionar todo um povo. Coragem, Josué, solta aquilo que já morreu. Porque só a partir daí você vai possuir, você vai pisar e você vai tomar posse daquilo que eu já te entreguei. Daquilo que eu já declarei na sua vida. Você quer possuir a promessa de Deus? Tenha coragem hoje de soltar aquilo que está te impedindo. Você precisa ter coragem de soltar aquilo que te impede de acessar. Sem coragem não há travessia e sem obediência não há permanência. Nós precisamos ser corajosos e corajosas para atravessar. Sobretudo, para permanecer, você precisará ser obediente. Você precisa estar atento à voz de Deus. Você precisa estar atento ao que Ele quer te entregar. Muitas vezes, o medo, ele fala mais alto na nossa vida. Meu Deus, eu já vivi isso demais. E eu tenho certeza que vocês também já viveram medo, às vezes, de investir em algo novo, sabe? Ser ousado nos negócios. Às vezes Deus já te deu uma nova estratégia e você está com medo de entrar nessa nova estratégia porque você está pensando, meu Deus, mas eu já investi talvez tanto tempo nesse formato de negócio e Deus já está te falando, não é, mas é por aí, é por aqui, mas você esteja pensando, mas eu já investi tanto tempo, tanto dinheiro nisso, tanta energia, Senhor, eu não quero soltar. Mas Deus tem um negócio abençoado e prosperado talvez para te entregar e você não está acessando. Porque você está com medo de soltar aquilo que já passou. Glória a Deus, glorifica o Senhor aí no seu lugar. Glória a Deus. Deus não te deu um espírito de medo, mas Ele nos dá hoje um espírito de coragem. Se o medo está governando as suas decisões, saiba que isso não vem do Senhor. O medo não pode governar as suas decisões. Não, não. O que governa as suas decisões é a voz de Deus para a sua vida. O que vai governar a sua decisão é aquilo que Ele está falando para você nesta hora. E o que o Senhor está falando para você nessa hora, nessa noite é coragem para soltar e fé e obediência para possuir. O que o Senhor está falando para você nessa hora, ei filho, ei filha, escute a minha voz. Eu já te falei, assim como eu estive com Moisés, eu estou com você. Deus está falando, eu estou com você em cada tomada de decisão. Eu estou com você por onde você passar. Eu já te falei que aonde você colocar e pisar os seus pés, próspero e abençoado será. Eu já te falei que para você possuir, você precisa pisar. E você está com medo de pisar, por quê? Não tenha medo de pisar. Deus te fala hoje, meu filho, há uma vida.
abundante, próspero. Há uma promessa. Esse é um novo tempo que Deus está estabelecendo nas nossas vidas, de avanço e cumprimento de promessa. Nós estamos vivendo esse ano que é o ano das portas abertas. Mas ei, às vezes Deus abre, escancara uma porta na nossa frente. Mas se você não tiver coragem para atravessar, você não vai usufruir daquilo que Deus tem. Deus está te dando hoje um espírito de coragem. Deus está te colocando hoje um espírito de sabedoria. Coloca a mão assim na tua cabeça. Eu declaro em nome de Jesus que Deus está estabelecendo agora um espírito de sabedoria. Sabedoria para tomar todas as atitudes. Sabedoria nas palavras. Sabedoria para deixar fora e lançar fora todo medo. Sabedoria para discernir o tempo e o modo do Senhor agir na sua vida. Porque a palavra diz que Deus deu um espírito de sabedoria. E é esse espírito que vai governar a sua vida. Não é o espírito do medo. Ele não vai mais nos governar, em nome de Jesus. É um espírito de coragem que o Senhor está nos entregando hoje. E sabedoria para administrar todo o recurso que Ele coloca nas nossas mãos. E eu não estou falando somente de recursos financeiros, tá? A sabedoria que vem do Senhor, ela nos dá sabedoria para administrar todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas das nossas vidas, não é uma, não é duas, são todas. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor o mais forte que você puder. Eu quero fazer uma oração com você hoje, vai ser uma oração muito específica, porque Deus está falando muito forte no meu espírito que há um novo tempo sendo estabelecido por Deus para muitas pessoas aqui. Deus está libertando pessoas hoje de prisões emocionais. Deus está libertando pessoas hoje de terceirizar a fé. Deus não irá mais te deixar em um estado de paralisação, porque o tempo para você e a palavra de ordem é avanço. A palavra de ordem para a sua vida é avanço. Se você hoje talvez, eu quero fazer uma oração com você. Você que sente que precisa hoje largar coisas que já morreram, tempos e ciclos que já se encerraram, você que sente hoje no teu coração que você precisa viver esse avanço do Senhor, eu quero que você levante a sua mão, porque nós vamos orar junto. Levanta a sua mão, não tenha medo, não tenha vergonha. Levanta a sua mão bem alto. Na verdade, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque eu vou orar com você e esse tempo de paralisia acabou, cessou na sua vida. Não há tempo mais de ser paralisado pelo medo. Agora Deus está estabelecendo um novo tempo de avanço, de progresso, de cumprimento de promessa. E é isso que você que crê irá receber neste novo tempo. Saia do seu lugar, nós vamos orar juntos e declarar que Deus está contigo em cada passo que você der. Ei querido, ei querida, olha aqui para mim. Você crê que Deus estará contigo em cada passo que você der? Você crê que Deus estará contigo em cada passo que você der? Você crê? Pois assim será. Todas as vezes que você crer que Deus está com você, assim será, porque essa é uma verdade estabelecida no céu para a sua vida. Há um tempo de avanço sendo liberado hoje, nessa noite. Glória a Deus. As escamas cairão ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma
jamais me satisfaz. Deixa eu falar só mais uma coisa para vocês. Existem pessoas que Deus permitiu estar com você até antes do Rio Jordão, mas a promessa está após o Rio Jordão. Existem pessoas que não estão autorizadas por Deus para acessar a sua promessa junto com você. Você precisa entender isso e não fique questionando a Deus o porquê. Não fique questionando, Senhor, mas eu quero trazer isso junto comigo. Porque se você começar a questionar a Deus, sabe o que vai acontecer? Você não vai entrar. Agora é um tempo que o Senhor está te dando discernimento para deixar para trás aquilo que não te permite acessar. Deus está estabelecendo agora coragem, ousadia, sabedoria na sua mente. Eu quero fazer mais um convite para a gente encerrar com essa oração. Talvez você nunca tenha dito um sim para Jesus. Talvez você nunca tenha falado: ei, Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida, porque eu quero viver uma vida regida, governada pelo Senhor. Essa é a sua oportunidade. Se você precisa fazer essa oração junto comigo, saia também do seu lugar e venha até aqui na frente. Em nome de Jesus. Eu peço que a igreja estenda suas mãos para cá. Nós vamos fazer essa oração declarando este novo tempo de Deus para as nossas vidas. Senhor Jesus, aqui estão seus filhos, Pai, no seu altar. Os seus filhos que entenderam que há coisas que precisam ser deixadas para trás para acessar a promessa de Deus. Os seus filhos que entenderam que há um novo tempo estabelecido. E este tempo é um tempo de avanço. Este não é mais um tempo de paralisia. Toda paralisia agora está sendo deixada, lançada para fora. Todo espírito de medo está ficando agora aqui nesse altar. O Senhor está dizendo hoje: ei filho, avance, porque assim como estive com Moisés, com Josué, eu estou contigo. Essa é uma noite de alinhamento. Senhor, começa a alinhar, Jesus, querido Espírito Santo, começa a alinhar agora os corações, Senhor. Lança fora agora todo medo, Pai. Nós não aceitamos paralisia pelo medo, Pai. Nós lançamos agora pelo santo nome de Jesus todo medo para fora. E nós declaramos, Senhor, com a tua igreja, Pai, nós declaramos que este será um novo tempo na vida dos teus filhos, Pai. Nós declaramos que o seu amor inundará os corações, inundará as vidas e lançará para fora tudo aquilo que não vem do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui rendidos e vivermos a tua vontade para as nossas vidas. Glória a Deus. Eu peço que a igreja aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.